Olá pessoal, história com o professor Flávio Alexandre. Vamos dar início então ao período do Segundo Reinado. Como teria acontecido isso aí? Bom, um período anterior, o período regencial, estava muito conturbado. Várias pessoas estariam em várias localidades buscando autonomia. Vimos que estava existindo várias rebeliões por todo o território nacional. Então, Cabanagem no Pará, Sabinara na Bahia, Balaiada no Maranhão, Farroupilha no Rio Grande do Sul e Malês na Bahia também. Estava existindo, pessoal, na verdade, a necessidade de existir lá, naquela época, o chefe, o imperador, a figura do imperador estaria fazendo falta. Então, o que é que nós temos aí? Nós temos que Pedro de Alcântara estava com 14 anos e pouco, nem 15 anos tinha. Um grupo de políticos, os liberais, com o intuito de tirar Dom Pedro, com o intuito de colocar Dom Pedro no poder e acabar com as rebeliões, resolve dar o chamado golpe da maioridade. Então, o objetivo maior que se destaca, alguns historiadores colocam, é devido à questão em que os conservadores estavam no poder. Tanto é que nós podemos citar Araújo Lima. Sim, o olindense, o pernambucano Araújo Lima. Só que Araújo Lima ele tomou medidas conservadoras. Ele entrou no lugar de Feijó, porque Feijó ele não estava tendo condições de resolver toda aquela situação, apesar dele ter criado até a Guarda Nacional. Ele é afastado, questão de saúde também. O que vai acontecer então? Araújo Lima entra no governo, um certo autoritarismo não é muito forte, um conservadorismo. Ele, através do ato adicional de 1840, ele anula aquela criação de assembleias nas províncias, tirando a autonomia das províncias. Então isso já quer dizer que ele está rigoroso lá. Ele opta pela centralização do poder no Rio de Janeiro. Mas aí que está. Os liberais eles não iriam ficar para trás, não. Eles, então, pensaram nesse golpe e colocaram Dom Pedro II no poder. Então, a partir daí, o Brasil passa a ter um imperador. E, por incrível que pareça, diminui a existência das rebeliões regenciais no nosso território. Veja que coisa. E é interessante que Dom Pedro II ele se depara com um país com problemas políticos, com problemas sociais, com problemas econômicos. Então existem várias coisas para se resolver. Na política, a gente tem uma questão. A volta, dessa vez mais clara, do poder moderador. Apesar dele ter sido conhecido como o imperador cidadão. Esse poder moderador, gente, ele faz com que Dom Pedro II ele possa mexer na política de forma bem tranquila. Para vocês terem uma ideia, é conhecido o governo dele como tendo um Senado como sendo um parlamentarismo às avessas. Tá certo? Por quê? Quem indicava o primeiro-ministro era o próprio Dom Pedro II. O primeiro-ministro indicava todo mundo, obviamente, com aquela conversa, com aquele diálogo com Dom Pedro II, e aí ficava tudo como Dom Pedro II desejava. Tá certo? Para vocês terem uma ideia, foram existir as eleições para quem seria senador, deputado na época. E os liberais estavam tendo atitudes de tentar tomar o poder, assim, de ficar à frente ali. E houve problema nesse período aí, e tanto é que no dia da eleição foram chamadas eleições do cacete, porque teve briga de fato. Mas muito bem, o Senado foi formado, o parlamentarismo, o governo parlamentarista, entre aspas, vamos colocar desse jeito. E, pessoal, a partir do momento que começa a haver as decisões políticas, é perceptível que aqueles senadores, os deputados que entraram,
a grande maioria deles tinha o apoio, né, do rei. Tá certo? Isso facilitaria muito o governo de Dom Pedro II. Então vamos lá, para que vocês entendam a questão política no segundo reinado, o poder moderador estaria de volta, né? A política estaria nas mãos dele, tá? Não confundam o Dom Pedro I com o Dom Pedro II, tá bom? Mas sim, o moderador volta, tá? Em relação à questão econômica, vocês sabem que o segundo reinado ele acontece no século XIX. Para ser mais preciso, ele começa em 1840 e vai até 1889, quando é proclamada a República. Então, o que é que nós temos? O café estava começando a se desenvolver nessa época aí, né? Vamos falar um pouquinho da questão econômica, da história do Brasil, do segundo reinado, né? A produção do café, pessoal, ela estava tendo um efeito muito grande, estava sendo muito considerável na região sudeste, para vocês terem uma ideia, tanto no Vale do Paraíba, que era a localidade mais tradicional, quanto de forma gradativa no oeste paulista, né? O café ele se adapta porque existe um solo lá na região chamado solo de terra roxa, que é perfeitamente usado para a produção do café. Tá certo. Então, para vocês terem uma ideia, a situação cafeeira do Brasil em 1850, ela é destaque. A economia tem um destaque muito grande. Só que vocês devem bem lembrar que o Brasil, apesar de ser um país agroexportador, e o café ele está à frente ali, né, por causa dos latifundiários, vocês sabem que o mundo estaria passando pelo desenvolvimento industrial. Como assim, professor? Gente, o desenvolvimento industrial acontece no nosso país, tá certo? De forma bem considerável. Para vocês terem uma ideia, nós temos empresários como Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá. Tá? Quem quiser dar uma olhadinha no YouTube, colocar lá no filme assim, filme Barão de Mauá. Tem até o autor Paulo Betti, retrata muito bem essa época aí. E de forma paralela à produção cafeeira, nós temos um desenvolvimento industrial incipiente, né, de início no nosso território. Para vocês terem uma ideia, as linhas férreas começam a ser colocadas aqui de maneira considerável, né, as linhas férreas. É colocado o Barão de Mauá, ele coloca um cabo submarino, um telégrafo que vai ligar o Brasil à Europa, né? Muitos ingleses estariam aqui nessa época, para vocês terem uma ideia. A maçonaria teria tido destaque aqui também, né? E composta por ingleses, composta por grandes comerciantes, industriais, inclusive o Barão de Mauá também fazia parte, fez com que a nossa economia, de forma gradativa, transitasse para uma economia de fábricas, uma economia industrial. Vocês podem até fazer uma ligação que o Brasil, nessa questão de fábrica, ele tem um avanço considerável nesse período. Porque se a gente voltar um pouquinho lá no período joanino, né, como foi dito lá naquele vídeo, vocês vão poder perceber que existe uma certa dificuldade para implantar a fábrica aqui, porque não tinha gente especializada, não tinha capital suficiente, né? Não tinha empresários com vocação para ser um industrial, né? Para ser um empreendedor. Além do mais, a Inglaterra, lá naquela época, no período joanino, ela queria mais mercado consumidor, ela não estava muito preocupada com o desenvolvimento industrial aqui. Ela queria era mercado consumidor. Tá? Mas, bem, enfim, na época do segundo reinado, a economia industrial ela passa a se desenvolver. Então, a gente passa a ter
uma transição. Né? Se a Revolução Industrial está chegando aqui no nosso território, se a mudança econômica está chegando aqui no nosso território, a mudança cultural também, né? A mudança social também. Né? E enquanto isso, Dom Pedro II ia resolvendo uma outra questão. Para vocês terem uma ideia, aqui em Recife estava havendo a Revolução Praieira, né? Aqui no nosso Pernambuco, a Revolução Praieira. O que seria isso aí? Os pernambucanos eles não estavam gostando do governo conservador que estava sendo instalado em Recife. Aqui em Pernambuco, nessa época, existia uma família chamada Família Cavalcante. Né? E essa família Cavalcante era latifundiária, tinha um poder muito grande, não só na questão agrícola, né? Mas na influência urbana, de certa forma também. Né? Na influência política também. É interessante observar que, na época, existia o seguinte ditado assim: quem estiver em Pernambuco há de estar enganado. Ou há de ser cavalcante, ou há de ser cavalgado. Né? Ou há de ser enganado, ou deve ser enganado, deve estar enganado. Então, peraí, se a pessoa não fosse cavalcante, seria cavalgado? Como assim, professor? Sim, se a pessoa não fosse da família Cavalcante, ela não teria o poder, a influência econômica que estaria presente naquela época. Então, os pernambucanos, na Rua da Praia, né, tinha um jornalzinho lá, e começaram a fazer um nome pomposo, até chamado Manifesto ao Mundo. E nesse Manifesto ao Mundo dizia assim que as pessoas poderiam criticar o governo, as pessoas teriam essa liberdade de crítica, né? Que as pessoas poderiam retirar o representante, o chefe do Estado ali, né, da província, se não estava satisfeito. Ô professor, isso teria uma influência socialista? Sim, teria. Né? Até pelos dizeres, tira, melhora o salário do trabalhador, melhora o salário daquelas pessoas que estariam ali lutando por melhorias. Mas Dom Pedro II, né, com a sua força, com todo aquele apoio militar, deu um jeito e acabou com a Revolução Praieira. Certo? É interessante que o Brasil voltava a ter um chefe de Estado apesar da idade nova, né, consideravelmente novo, começava a ter, gente, um respeito muito grande, né? Começava a ver a questão da soberania. Falando em soberania, no próximo vídeo eu vou conversar com vocês sobre a questão Christie. Os ingleses estavam dando problema aqui, alguns ingleses aqui, e o Brasil teve que se posicionar. Dom Pedro II ele teve que mostrar que sim, ele tem autonomia, que o Brasil tem soberania e que deve ser respeitado. Mas isso é um conteúdo para a próxima aula, tá bom? Assistam Segundo Reinado, parte 2, para entender isso aí que eu falei, tá bom? Tchau, tchau. Até daqui a pouco.